Algo vermelho pode ser destruído. Algo vermelho pode ser destruído. Algo vermelho não. Na vida cotidiana estamos virtualmente rodeados por cores impuras. Algo vermelho pode ser. Algo vermelho pode. E desconhecidos uns aos outros eles ficam, o tempo que eles permanecem em pé. Os troncos eles crescem do ser e alcançam sua verdade. Jamais em nenhuma língua pronunciada. A sua relação dá a pensar o que Hölderlin canta das árvores da floresta. Planícies onde ele se mostra a si mesmo há muito tempo ao todo. Ventos permanecem poéticos. Viajando, viajando, viajando. Parce que leur mémoire est courte, les hommes accumulent d'innombrables. Il s'est fixé pour tâche d'être le scientifique de l'activité signifiante dans le langage commun. Ce n'est plus le même livre. L'approche de la culture commence quand l'homme ordinaire devient le narrateur, quand il définit le lieu commun du discours et l'espace anonyme de son développement. Le n'importe qui ou le tout le monde est un lieu commun, un topo philosophique. L'approche de la culture, le n'importe qui ou le tout le monde est un lieu commun, un topo philosophique. Ce personnage général, tous ces personnes, a pour rôle de dire un rapport universel des illusoires et folles productions scripturaires avec la mort, loi de l'autre. La fin d'un temps permet d'énoncer ce qu'il a fait vivre, comme s'il fallait mourir pour devenir un livre. Inscrit dans une texture où chacun peut tour à tour faire appel à l'autre insistant. Je voudrais décrire l'érosion qui dessine l'ordinaire dans un corps de technique d'analyse, déceler les ouvertures qui en marquent la trace sur les bords, où une science se mobilise, indiquer les déplacements qui mènent vers le lieu commun où n'importe qui enfin se tait, sauf à redire, mais autrement, des banalités. Ainsi, a letra, som, página. A margem é selvagem. O sentido na margem é sem direção. A imagem, movimento. Abdução, somo, mono, admirável. Quem não puder entender, eu entendo. Quem não puder menor, mesmo a quem não puder
obra, não temos a reprodução dos entes singulares existentes. Ainsi, la réussite spectaculaire de la colonisation espagnole auprès des ethnies indiennes a été détournée par l'usage qui en était fait. Même soumis, voire consentants, souvent ces Indiens utilisaient les lois, les pratiques ou les représentations qui leur étaient imposées par la force ou par la séduction à d'autres fins que celles des conquérants. Ils en faisaient autre chose. Ils les subvertissaient du dedans, non pas en les repoussant ou en les transformant. Cela... A ideia de que não percebemos o real, mas o referente, ou o real fabricado, foi visualizada com exatidão por René Magritte, num quadro justamente denominado A Condição Humana. A mosca é tão pequena, menor que uma moeda, e tem milhares de células. Pensar é a limitação a um pensamento que em algum tempo, como uma estrela no céu do mundo, permanece fixo. Lógica. De uma tal convivência, talvez alguns surjam como companheiros no ofício do pensar. Lógica. A fim de que, inesperadamente, um deles se torne mestre. Incompletude, incompletude, incompletude. Pensar é a limitação a um pensamento que em algum tempo, como uma estrela no céu do mundo, permanece fixo. Desejo. Quem poderia, enquanto desejo ficar a tristeza, insuflar em um contemporâneo? Pensar é a limitação a um pensamento que em algum tempo, como uma estrela no céu do mundo, permanece fixo. Inconsciente, inconsciente, inconsciente. Pensar é a limitação a um pensamento que em algum tempo, como uma estrela no céu do mundo, permanece fixo. Pensar é a limitação a um pensamento que em algum tempo, como uma estrela no céu do mundo, permanece fixo. Pensar é a limitação a um pensamento que em algum tempo, como uma estrela no céu do mundo, permanece fixo. Pensar é a limitação a um pensamento que em algum tempo, como uma estrela no céu do mundo, permanece fixo.